Nossa. Bom dia. Quero saudar a todos nossos convidados, nossas convidadas nessa manhã tão especial, quando nós discutimos. Eu vou tirar minha máscara, porque nós também estamos sendo acompanhados pelos nossos intérpretes de Libras, né? E eles precisam fazer a leitura dos nossos lábios também. Então, um dia muito especial quando nós discutimos, junto com os órgãos que compõem a rede de proteção à criança e ao adolescente, à infância aqui no nosso estado. Me sinto muito honrado com a presença de todos vocês. Eu já quero informar que essa live está sendo divulgada pelo Facebook, pelo YouTube da Assembleia Legislativa, pela TV Assembleia e também pela Rádio Assembleia. Então, uma visibilidade muito grande quando nós vamos discutir com essas pessoas tão especiais, as nossas convidadas, os nossos convidados, para que a gente possa estimular o debate, a informação, o diálogo e a parceria entre órgãos do poder público e a sociedade civil na luta pelo fim da violência contra a criança. Essa lei estadual número 5.118 de 2017, de nossa autoria, ela foi colocada nesse contexto nacional graças a essa assinatura, né, pelo governo do estado e pela sanção do governador, então, naquele momento ainda, o governador Reinaldo Zambuja, em 26 de dezembro de 2017, e percebemos que após esse período, o Maio Laranja assinou uma lei do Brasil, todos os estados praticamente fazendo essa discussão, através do poder público, da sociedade civil organizada e das pessoas de bem. E lei também que se tornou estadual, como eu disse, em praticamente todos os estados e em centenas de municípios. Agora aplicado também pelo governo federal. Em tempos de pandemia, nós estamos realizando muitos eventos virtuais com a participação de profissionais que atuam no sistema de garantia de direito das crianças e dos adolescentes. Eu já vou, sem me delongar, apresentar os nossos convidados e as nossas convidadas nessa manhã. Cada um de vocês, né, terão alguns minutos para expor de forma resumida as ações que estão sendo realizadas e de que forma que a gente pode impactar na proteção da criança e adolescência aqui no nosso estado. Então, nós temos conosco a desembargadora Elizabeth Anache, que já está aqui. Muito obrigado, doutora Elizabeth, pela sua presença, pela sua participação aqui conosco e pela disponibilidade do seu tempo. Também a promotora Fabrícia Barbosa de Lima, representando também o nosso Ministério Público. Muito obrigado, doutora Fabrícia. A defensora Débora de Souza Paulino, representando a Defensoria Pública no nosso estado. O comandante-geral da PM, o coronel Marcos Paulo, também. Coronel Marcos Paulo, sempre parceiro aqui da Assembleia Legislativa. A nossa Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, que está sendo representada nessa manhã pela delegada Elaine Benicasa. Muito obrigado pela participação, desenvolve um trabalho especial e de referência aqui na nossa capital. Também, vou deixar por último, tá, Luciano? A assistente social e conselheira tutelar Joana Queiroz, representando também o nosso conselho tutelar. A psicanalista Viviane Vaz, que é parceira, foi uma das pessoas que nos ajudou a idealização do Maio Laranja. Quando nós assumimos aqui na Assembleia, vimos que o Mato Grosso do Sul aparecia em primeiro lugar no número de denúncias. Procurei estudar mais do assunto e conheci a Viviane Vaz, que faz um trabalho maravilhoso no Projeto Nova. E aí surgiu o desenho do Maio Laranja, que eu já
falei que está em todo o Brasil, graças a Deus. O vereador Pape, que é o vereador que fez a lei municipal importante, a municipalização da lei, aqui no nosso estado. Então, aqui na capital existe o Maio Laranja, mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, nível municipal também. Por último, a nossa subsecretária especial de Políticas Públicas para as Mulheres, a minha amiga Luciana Azambuja, que está acompanhada aqui pela Fabiana e pela Melânia, que fazem parte da equipe da subsecretaria, e essa iniciativa dessa live partiu da nossa querida Luciana Azambuja, e nós estamos aqui enquanto Assembleia Legislativa, também mais 23 deputados, como segundo secretário da Casa, represento também o nosso presidente, deputado Paulo Corrêa, que pediu que eu estendesse as boas-vindas a todos vocês. E eu já passo essa condução à nossa subsecretária Luciana Zambuja, e ela vai explicar como vai ser o processo aqui na fala de cada um de vocês, ok? Muito obrigado, também cumprimento aqueles que estão nos acompanhando pela TV Assembleia, pela Rádio Assembleia, pela internet, pelas nossas mídias sociais, e que você possa compartilhar esse conteúdo, porque a Constituição Federal, no artigo 227, diz que é dever do poder público, né, do Estado, é dever da sociedade proteger a criança contra a violação. Ilha também, que é o primeiro, que deveria ser o primeiro órgão, vamos dizer assim, de proteção. E quando a gente percebe que 80%, em média, dos casos de abuso sexual acontece no ambiente familiar, aí nós temos que entrar em ação de uma forma mais incisiva, como governo, como Estado, como sociedade civil organizada. Então, eu peço você, que faz parte da sociedade civil do nosso Estado, que você também tenha esse planejamento, e ajude a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas, ok? Então, já passo a palavra à minha amiga, nossa subsecretária Luciana Azambuja, para fazer a condução dos trabalhos. Bom dia, deputado, bom dia a todas as pessoas que nos assistem e um bom dia muito carinhoso a todas que estão participando aqui dessa live conosco, Coronel Marcos Paulo e vereador Pape, também aqui nessa manhã. A gente, em tempos de pandemia, tomando todas as cautelas aqui, né, deputado, na mesa, acabei de tirar a máscara, para que os intérpretes de Libras possam fazer a leitura e a transmissão na TV Assembleia. E assim como o deputado colocou, crianças e adolescentes são prioridade, são sujeitos de direitos e devem ter todos os seus direitos humanos e fundamentais garantidos. Eu vou contextualizar, deputado, rapidinho, a nossa participação e o nosso interesse nessa discussão e depois a gente inicia as perguntas para cada uma de vocês. A violência contra crianças e adolescentes, assim como a violência contra mulheres, é um problema social e de saúde pública em todo o mundo. E desde meados de março do ano passado, quando essa situação de pandemia tomou conta da gente, nós adotamos o isolamento social com o objetivo de minimizar o contágio pelo novo coronavírus. E embora essas medidas sejam absolutamente necessárias, deputado Herculano, elas têm trazido impactos muito cruéis para muitas mulheres, para crianças, adolescentes, pessoas idosas que estão em casa, isolados da rede de apoio da família, muitas em situação de abuso, de negligências e de violência. Então, a pandemia, ela impacta diretamente na violação dos direitos humanos das crianças, adolescentes e das mulheres também. Nós temos uma outra situação, assim como o machismo enraizado na sociedade, nós temos ainda um pensamento de que crianças são propriedade dos adultos e que os adultos, portanto, poderiam fazer o que quisessem, castigá-los, punirem ou violarem. Então, isso a gente precisa discutir abertamente. E a pandemia também trouxe o impacto da redução das denúncias desses casos de violência, a não notificação dos crimes. E aqui eu vou fazer um parênteses para uma fala, deputado, da
a desembargadora Elizabeth Anacho, um tempo atrás para mim, Beth, eu não esqueci da preocupação da desembargadora com as escolas fechadas. As escolas são ambientes seguros para denúncias das crianças. Então, toda essa preocupação de tantos atores motivou que a gente procurasse o deputado Nomaio Laranja e colocasse, assim como a violência contra mulheres, a violência contra crianças e adolescentes também é uma preocupação nossa. Eu vou trazer uns dados do Estado, deputado, que são impactantes. Dos estupros registrados em Mato Grosso do Sul, no ano de 2020, cometido contra crianças e adolescentes de ambos os sexos e contra mulheres adultas, 55% dos casos foram cometidos contra crianças e adolescentes. Mais da metade dos BOs de estupro do Estado tem de 0 a 17 anos, porque o 18 já entraria na mulher adulta. Isso é muito triste, a gente não pode se calar e não pode se omitir. E eu gostaria só de fazer a citação aqui, deputado, e já abrir para as perguntas, de dois depoimentos de um livro, que é o Abuso Sexual em Crianças Fortalecendo a Rede, porque, como o senhor disse, mais de 80% dos casos dos abusos são cometidos por pessoas conhecidas da família e de quem normalmente não se desconfiaria. O livro é esse daqui, e olha que cruel isso. Basicamente, somos lobos em pele de cordeiro. É por isso que os pais e as crianças confiam em nós e é assim que evitamos ser descobertos. Você ficaria impressionado em saber como é fácil enganar pais, adultos e crianças. Eles simplesmente não fazem ideia do que acontece. Esse é um depoimento de um pedófilo inglês de 30 anos. Por isso, a importância da gente falar sobre educação sexual para crianças e adolescentes, sobre quais partes do seu corpo podem ser tocadas e quais partes não podem ser tocadas por pessoas estranhas, e também para que pais e responsáveis por essas crianças saibam visualizar, identificar os sinais de violência sexual nas crianças. E vou ler novamente mais um depoimento aqui, deputado, agora de uma mãe, de uma menina de 5 anos. A melhor maneira de manter seu filho seguro é educar a si mesmo quanto ao abuso sexual em crianças. Se eu soubesse mais sobre os sinais de alerta, talvez pudesse ter impedido a minha filha de ter sido abusada sexualmente. Você é mãe de uma criança de 5 anos. Então, nosso grande desafio hoje, deputado, é como encontrar e proteger essas crianças e adolescentes que estão sendo mantidas ocultas pelo isolamento social, garantir o acolhimento e a escuta e, principalmente, prevenir que novos casos de abuso e exploração sexual aconteçam com as nossas crianças. Então, feita essa introdução, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês e vou começar pela defensora Débora. Doutora Débora, quando falamos em violência sexual contra crianças, falamos, infelizmente, de um crime que acontece com frequência no ambiente doméstico, praticado por alguém conhecido. Mas o que é a violência sexual? Quais os tipos de violência que podem ser cometidos contra crianças e adolescentes? Muito obrigada, Luciana, parabéns pela sua introdução e rapidamente quero agradecer ao deputado Herculano pelo convite, pela organização desse evento de tamanha importância e cumprimentar todas e todos presentes na pessoa da desembargadora Elizabeth, com quem participo de várias comissões, e agradeço a todos e todas que estão nos assistindo e que possamos ter um evento de grande proveito. Quando falamos de violência sexual contra crianças e adolescentes, falamos de violências que violam os direitos sexuais e reprodutivos dessas crianças e adolescentes. Então, nós temos aí duas modalidades, que podemos dizer duas modalidades maiores, que são o abuso sexual e a exploração sexual, que são coisas distintas. Dentro do abuso sexual, nós temos a exploração, aliás, dentro da exploração sexual, nós temos a exploração sexual agenciada, a exploração sexual não agenciada, o tráfico para fins sexuais,
a pornografia e também o turismo sexual. Então, quando a gente fala em abuso sexual, é a situação que é mais fácil de se compreender, né? É a situação que viola os direitos, normalmente contém violência ou contém alguma forma de não adesão da criança ou adolescente. Sempre lembrando que a gente não deve utilizar a expressão prostituição infantil ou vontade ou consentimento dessas pessoas, porque crianças, especialmente crianças e adolescentes até 14 anos, não têm essa opção de consentir. Eles são considerados completamente protegidos pela lei e, portanto, qualquer relação, ainda que supostamente com consentimento, é considerado uma violência, é considerado até mesmo um estupro contra essas crianças e adolescentes. Então, o abuso sexual, ele acaba sendo quando o corpo de uma criança ou adolescente ele é usado para satisfação sexual de um adulto. Ocorre geralmente no ambiente intrafamiliar, como foi dito aí, mais de 80% ocorre dentro do ambiente familiar. Então, são normalmente padrastos, pais, madrastas também, mães até mesmo, avô, tio, primo, na grande maioria dos casos. A gente precisa desconstruir aquela ideia de que o estupro ocorre numa rua escura, que alguém vai estar passando naquela rua e vai ser arrastado. Esses casos são mínimos. A grande maioria dos casos acontece dentro de casa e muitas vezes até debaixo dos olhos da família, debaixo dos olhos dos pais. Quais são os exemplos de casos de abusos sexuais? Desnudar, tocar, acariciar partes íntimas, levar a criança para assistir ou participar de uma cena de sexo, de qualquer natureza, tudo isso também constitui esse tipo de crime, tá? Nós temos aqui um dado muito importante, Luciana, que diz que conforme a Organização Internacional do Trabalho, ocorre no Brasil por ano cerca de 100 mil casos. O Brasil ocupa o segundo lugar de violação desses direitos, né, de abusos sexuais e exploração sexual no mundo. Só perde para a Tailândia. Eu tenho até um dado aqui que eu trouxe, né, mas depois me explicaram que não era para eu passar porque o tempo era curto. 500 mil crianças são vítimas de exploração sexual no Brasil por ano, vejam. Então, esse tipo de crime ainda requer muito de nós. E quando a gente fala também na exploração sexual, a exploração sexual ela já envolve a questão do lucro, né? A questão de obtenção de alguma vantagem. E não é somente o lucro financeiro. Se obtém alguma coisa com a violação desses direitos sexuais e reprodutivos. Então, nós temos, por exemplo, a pornografia infantil, que é a produção, exibição de cenas envolvendo crianças e adolescentes, produção de filmes, produção de vídeos, fotos, divulgação dessas imagens, tudo isso constitui pornografia. Seja com a criança, ou seja, ainda que seja de uma forma um pouco mais indireta, quando, por exemplo, se tira fotos dessas crianças e divulga pela internet, ainda assim se constitui um crime muito grave. Nós temos também o turismo sexual infantil, e isso é uma coisa que a gente precisa falar e precisa debater, porque infelizmente Mato Grosso do Sul ainda ocupa um lugar significativo nesse tipo de crime. Ainda se tem muitos casos de organizações de excursões com o fim de exploração sexual dessas meninas e adolescentes. Então, nós precisamos realmente olhar para isso e pensar onde estamos falhando no combate a esse tipo de crime. A exploração sexual, quando a atividade da criança ou do adolescente na realização desse ato de natureza sexual, ele visa algum benefício. Então, nós temos, por exemplo, meninas, adolescentes, que realizam os programas em troca, às vezes, de um aparelho de celular, às vezes até mesmo de comida. Então, normalmente, a exploração sexual está muito ligada à questão de vulnerabilidade social.
muito ligada à necessidade de se obter sustento, ainda mais no momento difícil como nós estamos vivendo, que é esse momento de pandemia, onde muitas mães, principalmente mulheres, né, nós temos dados que apontam isso, que muitas mulheres perderam seus empregos, muitas famílias ficaram sem fonte de renda, e essas meninas, adolescentes e crianças estão sendo utilizadas como forma de sustento da família. Alguém me avisa quando estiver acabando meu tempo, por favor, tá? Então, eu acho mais um minutinho, doutora Débora. Eu acho que os principais pontos que a gente precisa salientar são esses. Todas essas questões que envolvem a questão do abuso e exploração sexual, como você bem disse, envolve várias circunstâncias, como racismo, machismo, até mesmo a questão da homofobia. Todas essas circunstâncias perpassam pela questão do abuso sexual e da violência sexual infantil. Então, nós precisamos olhar para os nossos lugares enquanto ocupantes de instituições, enquanto profissionais, enquanto cidadãos e enquanto família. Onde estamos falhando? Por que isso ainda está acontecendo e por que os nossos números são altos? Basicamente, o que eu posso falar em 5 minutos é isso, dizer que a Defensoria Pública, como um dos integrantes do Sistema de Garantia de Direitos, luta diariamente no combate a esse tipo de violação e estamos sempre de portas abertas para receber denúncias, para fazer encaminhamentos e para adotar as medidas cabíveis. Muito obrigada. Fazer um comentário rápido, né, da palavra da doutora Débora. Informações valiosas, né, que fala sobre a questão da nossa localização geográfica, que é muito favorável à questão do turismo sexual. Tá? Então, para que a gente possa estar bem atento a essa questão. E informações sobre a questão do que é o abuso e do que é a exploração sexual. Então, em especial nesse período de crise emocional, crise financeira, as nossas crianças, nossos adolescentes estão muito mais suscetíveis a esse tipo de exploração. Não só o abuso, que eu acredito que a exploração já é um nível acima do abuso sexual. Então, para que a nossa rede de proteção esteja bem ligada a esses números, a esses dados que a doutora Débora Maria nos trouxe. E, no final, eu acredito que nós temos que compilar todas essas informações e fazer uma boa ata para que a gente possa, Luciana, levar ao nosso governo essas informações tão valiosas que estão sendo faladas nessa manhã. Obrigado, doutora Débora. Foi pontual nesses 5 a 7 minutos que a senhora usou do microfone. Eu já devolvo a palavra para a nossa querida doutora Luciana Zambuja. Obrigada, doutora Débora. E agora a gente gostaria de ouvir a doutora Fabrícia, promotora de justiça que atua em Dourados. Então, também a visão, deputado, de uma profissional da rede do interior. A violência sexual praticada contra crianças e adolescentes envolve e tem reflexos em toda a família. Uma questão delicada, doutora Fabrícia, que a mãe ou a mulher, a pessoa responsável, muitas das vezes, por medo ou por dependência, seja afetiva ou financeira, prefere não enxergar, a enfrentar essa situação. Qual é a responsabilidade dos adultos na proteção das crianças e quais as informações que são necessárias para que uma denúncia seja levada adiante? E como fazer no caso de crianças que não verbalizam? Qualquer pessoa pode denunciar? Abrir seu microfone, doutora. Desculpe. Bom dia, deputado Herculano, doutora Luciana, demais participantes, ouvintes. Eu agradeço o convite e para nós é uma honra muito grande participar de um evento como este, que debate um tema tão caro para o Ministério Público Estadual. E aí foi tocado num ponto que realmente é algo que impacta bastante a nossa atuação, que é muitas vezes o silêncio de quem mais deveria proteger aquela criança, aquele adolescente.
Então, fala-se muito em empoderamento da mulher, do resgate da autoestima, para que ela denuncie as hipóteses de violência doméstica onde ela é vítima, né? Mas eu acho que é importante esse empoderamento também para que ela efetivamente promova a proteção daquelas crianças que estão sob sua responsabilidade. E um grande problema que nós temos na condução das ações penais é justamente esse. Muitas vezes a denúncia chega até as autoridades, porém, quando a parte vai ser ouvida judicialmente, existe uma mudança de versão e aquele abuso ele não consegue ser comprovado. E muitas vezes isso daí deságua na absolvição do agressor por falta de provas. E daí nós ficamos nos perguntando o que acontece que mudam de versão judicialmente, né? Eu acho que é um problema comum também para quem atua ali com relação à violência doméstica, Lei Maria da Penha. E assim, a criança, o adolescente, nós todos somos responsáveis, nós todos temos a obrigação de fazer a denúncia e para que nós façamos a denúncia, não é necessário que tenhamos a prova de que aquilo aconteceu. Basta indícios, a denúncia é justamente para isso, para que os fatos sejam averiguados, para que os fatos cheguem ao conhecimento das autoridades. E parece um pouco clichê falar denuncie, mas justamente esse é um grande ponto, porque a maior parte dos casos de violência sexual e que acontece dentro de casa, violência intrafamiliar, eles não chegam ao conhecimento das autoridades. E aí a rede fica absolutamente impossibilitada de processar o agressor e até mesmo de adotar as medidas protetivas em relação às vítimas, né? Então, o Ministério Público Estadual, inclusive, deu início ontem a uma campanha pelas redes sociais, onde incentiva justamente essa denúncia, que pode ser, inclusive, anônima, para que nós possamos, de fato, exercer ali aquele papel que nos é dado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E uma questão que me preocupa bastante também agora no contexto da pandemia é a violência sexual virtual, porque as crianças, os adolescentes, eles estão mais conectados, muitos estabelecimentos de ensino, especialmente da rede pública, estão com o ensino remoto, e aí as crianças, elas têm mais acesso, portanto, à rede mundial. E ali nós sabemos que a criança fica absolutamente vulnerável. Muitas vezes os pais acham que a criança está lá no quarto, está estudando e ela está num ambiente muito perigoso. Ela está ali muitas vezes até através de jogos, através de aplicativos, muitas vezes ela se expõe até mesmo ao vivo e aquelas imagens elas são até vendidas para as organizações criminosas, para pedófilos e aí é um dano irreversível depois que isso daí acontece, que vai para a internet e não tem mais como retroceder. Então, é um alerta que nós fazemos, existe um alerta mundial que é com relação a essa violência virtual que aumentou. Os pedófilos estão na rede, as crianças estão mais na rede. Então, nós precisamos também conscientizar os pais dos perigos dos filhos estarem aí vulneráveis a esse tipo de violência sexual dentro de casa através da internet. Bom, eu acho que o que o tempo me permitiu foi esse, e eu gostaria de encerrar com uma frase que eu gosto bastante, que é do Mandela, que fala o seguinte, que não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma como ela trata as suas crianças e os seus adolescentes. Tá? Agradeço o convite, parabenizo mais uma vez a Assembleia Legislativa por esse evento e desejo a todos um excelente dia. Obrigado, doutora Fabrícia. Informações também importantes. Destacar, e a gente fala muito nas nossas palestras também,
É claro, é muito importante a denúncia, mas se a gente conseguir dar uma qualidade melhor na denúncia, é uma probabilidade muito maior desse agressor ser penalizado. Então, inclusive nas palestras, né, a Viviane Vaz está aí com a gente, quando a gente vai nas escolas, fala com os professores, a gente diz também, né, que os professores eles têm fé pública e uma ata muito bem feita no atendimento na escola pode ser algo que vai amarrar para evitar, inclusive futuramente, essa mudança, né, dessas versões. E também, eu acredito que também a doutora Elaine vai falar sobre a questão da escuta especializada também, né? O depoimento especial, isso com certeza, o nosso também, os nossos amigos do Conselho Tutelar também são muito importantes para que a gente possa fazer esse primeiro atendimento e evitar essa revitimização e essa mudança de versões. Eu acho que isso é muito importante, a gente massificar essas informações e capacitar as famílias para que possam fazer o encaminhamento correto, capacitar a Secretaria de Educação Estadual, as municipais, inclusive nós também temos um planejamento de convidar a Secretaria de Educação para uma reunião virtual como essa. Então, a fala, né, da doutora Fabrícia é muito importante para que a gente possa buscar qualificar essa denúncia. É muito importante denunciar, sim, de uma forma ou de outra, mesmo sem provas, né, doutora Fabrícia, provas concretas, essa denúncia é importante para que esses fatos sejam averiguados e possivelmente punidos esses agressores. Então, obrigado pela sua palavra, pela sua fala, doutora Fabrícia, muito pontual nesses poucos minutos que a gente disponibilizou para que a senhora pudesse falar. Tá? Muito obrigado. E nós vamos continuar aí contando com o apoio do Ministério Público, que é fundamental nesse período de Maio Laranja. Já devolvo a palavra para a doutora Luciana Zambuja. Obrigada, promotora Fabrícia. As considerações do deputado aqui estão sendo muito pertinentes, muito pontuais também. E acabei de me dar conta, deputado, que eu estou com a blusa laranja e com marca-texto laranja. Eu estou muito maio laranja hoje. E a Vivi também traz aí a sua camiseta do Maio Laranja e fazer um registro público, deputado, de parabéns à sua iniciativa e à atuação da Viviane Vaz, porque eu confesso que eu não sabia que a campanha Maio Laranja, que nasceu aqui nessa Casa de Leis, por proposição do deputado Herculano, tinha virado uma campanha nacional, adotada pelo governo federal e por outros estados. Então, parabéns, deputado Herculano, Viviane. E agora a gente segue fazendo uma pergunta para a desembargadora Elizabeth Anache, a doutora Beth, que é coordenadora da Coordenadoria de Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Desembargadora Beth, eu disse no início daquela questão das escolas fechadas, das escolas que são um ambiente seguro, de confiança com adultos fora da família. Com a suspensão das aulas na pandemia, eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações sobre essa situação e também, se possível, que fizesse aí um panorama geral, mostrando inclusive alguns números que a senhora possa ter, que mostram o impacto da pandemia na ocorrência de violência contra crianças e especificamente aí violência e abuso sexual. Bom dia, doutora Luciana, é um prazer enorme estar aqui, gostaria de saudá-la, assim como todos os parceiros que eu estou vendo aqui nesta live hoje, são parceiros que estamos tentando trazer para a rede ser cada dia mais forte. E gostaria em especial de cumprimentar o deputado Herculano, que é o representante da população infanto-juvenil na Assembleia, é um nome com quem sempre podemos contar nesses momentos. Obrigado. E essa iniciativa ela já é um marco importante, porque nós estamos todos aqui imbuídos do mesmo propósito. Em nome da brevidade, eu vou entrar direto em pequenos números, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo
no nosso município de Campo Grande, no nosso estado de Mato Grosso do Sul, e tenho certeza que o que acontece aqui se reflete no Brasil inteiro. Eu tenho aqui os dados da Secretaria de Segurança Pública de ocorrências registradas entre março de 2019 e março de 2020, ou seja, até o início da pandemia, e de março de 2020 ao mesmo mês de 2021. E são impressionantes. Vou falar do estupro na faixa etária de 0 a 11 anos. Nós tivemos, no ano anterior à pandemia, 1.203 registros de ocorrência. No ano seguinte, no mesmo período de um ano depois, 888, ou seja, uma redução de 27%. Na verdade, esse número ele deveria ser qualificado como estupro de vulnerável, mas nós temos também o registro de estupro de vulnerável, que é muito semelhante, de 1.202 para 883, menos 27% também. Nós tivemos uma redução da importunação sexual da ordem de 25%. Nós tivemos uma redução da ordem de 90% do crime de produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar por qualquer meio cenas de sexo explícito envolvendo criança e adolescente. Satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente, nós tivemos uma redução de 63% de um ano para o outro. Esses números são extremamente preocupantes. Não significa que o fato de terem reduzido as ocorrências tenha havido efetiva diminuição dos casos. O que houve foi uma ausência de notificação, uma ausência de investigação e a impunidade desses ofensores, desses agressores. Esses números são extremamente preocupantes. E aquilo que nós conversávamos, doutora Luciana, sobre o impacto do fechamento das escolas, ele vai ter um reflexo nos próximos anos e nessa geração que está impactada, que nós não temos ainda noção. O que a gente recomenda para as famílias hoje? E o que a gente fala para o poder público hoje, diante desse panorama? Com relação ao abuso, eu uso o termo abuso com uma certa... porque é um termo que todo mundo usa, que todo mundo emprega, mas eu já ouvi uma fala de uma psicóloga dizendo: não diga abuso, que abuso significa uso a mais, como se o uso fosse permitido. Fale em ofensa sexual. Tenho procurado fazer isso. Mas o que a gente tem a falar para as famílias nesse período, a respeito de como prevenir essas ofensas sexuais a crianças e a adolescentes? Primeiro, aquilo que a doutora Luciana falou no começo, converse muito com a criança sobre educação sexual, sobre as partes íntimas do seu corpo, quem que pode mexer na hora da higiene, quem não pode, de que forma que isso pode ser trabalhado. Incentive a criança a se abrir, a conversar, seja empático com a criança, né? Controle com quem o seu filho anda, o que ele está fazendo, quais os sites que ele acessa pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Coloque um controle parental nesses sites, né? Ou seja, feche os sites que têm algum tipo de matéria, de material que ele não deve acessar. Perceba as reações da criança, né? Os possíveis sinais de um abuso. Então, isso é o que a gente recomenda dentro da família. Para o poder público, aí eu falo para o deputado Herculano, para a doutora Luciana, para todos que estão nos ouvindo. O poder público tem que se engajar com algumas políticas públicas voltadas ao combate. Eu acho que não dá para a gente pensar em cuidar das crianças e dos adolescentes sem pensar na mãe, que é a principal cuidadora, né? Então, nós temos que ter maior número de CENFs, reabrir
as escolas, proporcionar escolas em tempo integral, porque o tempo que a mãe está saindo de casa para trabalhar, aonde que ela está deixando esses filhos? Aonde ela está deixando essas crianças e esses adolescentes? Às vezes é um irmão mais velho cuidando de um irmão mais novo. Nós temos casos, inclusive, infelizmente, de abusos entre irmãos, né? Programas habitacionais, eu sempre falo que é importante dar melhores condições de moradia. Às vezes a gente tem caso de pai, mãe e criança dividindo o mesmo local onde dormem, e aí a criança acaba vendo aquilo que não deve, né? Então, são situações que a gente precisa. E eu volto a falar do fortalecimento da rede. Nós estamos num período em que nós tentamos implantar alguns locais de atendimento específico. Eu sempre falo do NAI, né? Do Núcleo de Atendimento Integrado. Enfim, é um trabalho intenso. Nós temos que virar essa página. Nós temos que pensar não só no privado, mas também nessas políticas públicas. Muito obrigada, um grande abraço a todos e continuamos juntos. Doutora Elizabeth Anache, sempre uma parceira nossa, né? Nós conseguimos aprovar a lei em 2017, desde 2018, a senhora já vem contribuindo conosco aqui na Assembleia, e eu confesso que, como eu falei no início, o que me chamou a atenção para a gente formular o Maio Laranja foi que Mato Grosso do Sul aparecia em primeiro lugar no número de abusos, né, em denúncias. E eu achava isso espantoso, mas depois um dia até a senhora me falou, Herculano, isso acaba sendo bom, porque mostra que o nosso Estado está denunciando. E eu parei para pensar. Os números que me chamaram a atenção para formular o Maio Laranja que fizeram que a gente saísse dessa inércia aqui na Assembleia e fizesse essas ações, hoje em dia me preocupa quando Vossa Excelência traz esses números dessa redução desses dados de importunação sexual, de estupros de vulneráveis, de estupros, de filmagens, da satisfação da lascívia. Então, isso mostra que nosso Estado já não está denunciando, mas muito por conta da ausência da escola. Então, nós precisamos motivar rapidamente que a rede estadual retorne às atividades, mesmo de uma forma reduzida, observando as normas de biossegurança, as redes municipais, algumas escolas, as escolas particulares já estão abrindo as portas. Então, a gente acredita que a gente precisa retomar isso. E confesso também, doutora Elizabeth, que muita coisa precisa ser feita, mas como eu falei, nós estamos saindo dessa inércia, esse fortalecimento da rede de proteção à criança e adolescente é muito importante para que a gente possa levar esses dados. Eu anotei tudo que a senhora falou, a questão das políticas públicas, mais CENFES, reabertura das escolas, maior número de escolas em tempo integral, atividades paralelas, eu tenho procurado fazer isso com as atividades extracurriculares, fortalecendo, né, a cultura, o esporte. Eu acho isso muito importante e que isso também possa devolver as nossas crianças ao ambiente escolar, porque realmente a escola tem sido uma parceira muito grande e nós vamos fazer com certeza essa reunião com a sede esse mês e possivelmente realizar uma reunião virtual como essa. Então, os números, desembargadora Elizabeth Anache, são números que fazem acender, né, essa luz aí vermelha para que a gente possa forçar, buscar a retomada dessas atividades tão importantes e também levar para o governo, né, essa questão dos programas habitacionais, levar, como eu disse, no final dessa reunião, uma ata bem produzida, resumida, para que a gente possa encaminhar, inclusive, para as mãos do governador do Estado, para que ele possa saber aquilo que está sendo discutido nessa manhã na Assembleia Legislativa. Obrigado, mais uma vez, pelo carinho, pela contribuição de sempre, doutora Elizabeth Anache. Doutora Beth, sempre muito perfeita em todas as suas considerações, né, deputado? Eu gostaria também
Erco, de fazer um registro aqui de que estamos, os poderes legislativo, estadual e municipal da capital, judiciário e órgãos do sistema de justiça, como Defensoria e MP, e o executivo, aqui representado pela Polícia Militar, Polícia Civil e Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, com a sociedade civil, que está aqui o Projeto Nova, e a Joana, que é assistente social e atua como conselheira tutelar. Então, o senhor conseguiu nessa live ter os 3 poderes e a sociedade civil. Com certeza, nós teremos, deputado, muitos elementos para que a gente possa, com base em dados, com base em estatísticas concretas, buscar a ampliação e o fortalecimento dos direitos das crianças e adolescentes. E a pergunta agora, eu vou emendar para o Coronel Marcos Paulo, que é o comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, e para a assistente social e conselheira tutelar Joana Queiroz. Então, eu gostaria que primeiro o Coronel Marcos Paulo se manifestasse, na sequência a Joana já entra e o deputado vai comentar as 2 respostas, porque eu gostaria, Coronel, de saber das portas de entrada da rede de atendimento à criança que foi vítima dessa violência, as 2 maiores e mais acionadas são a Polícia Militar e o Conselho Tutelar. Como se dá esse atendimento pela Polícia Militar e esse acompanhamento dos casos pelo Conselho Tutelar? Obrigada pela presença de vocês. Bom, primeiramente quero dizer da importância de tão relevante tema posto à disposição e também agradecer a oportunidade de estar aqui com os senhores, com as senhoras nessa manhã. Na realidade, a Polícia Militar, ela trabalha na questão da prevenção, então nós somos exclusivamente preventivos e também na repressão imediata. É lógico que frequentemente nós recebemos denúncias e encaminhamos para a Polícia judiciária, que seria a Polícia Civil, para adotar os procedimentos, muitas vezes assim como fazemos na Casa da Mulher, enfim, trabalhamos nesse sentido. Assim que nós recebemos essas denúncias, nós trabalhamos e fazemos os devidos encaminhamentos, até mesmo porque não é parte constitucional da Polícia Militar fazer as investigações. Mas eu tenho falado, doutora Luciana, que assim como as senhoras que me antecederam já falaram, né, a doutora Fabrícia falou muito bem a respeito dos depoimentos divergentes que ocorrem nas sessões de audiência, a senhora mesmo falou nessa questão cultural que nós temos, que infelizmente existe, né? As pessoas acham que são donas da criança, e a doutora desembargadora Elizabeth falou muito bem da questão da impunidade. E é justamente nessa questão que eu gostaria de tocar. A certeza da impunidade que o agressor tem hoje em virtude dessa situação da ofensa sexual. Ou seja, a pessoa, geralmente, o agressor, ele entende que ele não será impune. Então, através de ações de inteligência, nesse mês, nós estamos trabalhando justamente para combater essa certeza da impunidade e efetivar prisões desses elementos agressores. Tenho certeza que até o final do mês nós apresentaremos aí resultados, mas como o tempo ele é curto, a sugestão que nós temos, que nós vivenciamos e podemos observar, por mais que fica difícil a questão como eu vou falar, de denúncias, né? Nós temos aí algumas situações de pessoas que sequer têm um celular, sequer têm uma rede de internet para fazer as denúncias. Mas as campanhas de divulgação, elas são importantes, né? A conscientização de mudar essa cultura. E principalmente, eu acredito que seja de suma importância, eu vi que o ano passado foi tentado criar um cadastro criminal de pedófilos. Parece que teve alguns problemas e esse cadastro não foi adiante. Mas, a partir do momento em que o agressor ele é condenado em sentença condenatória transitada e julgada, essa informação ela sendo repassada através dos mandados de prisão, nós conseguiremos fazer que esse agressor não tenha essa certeza da impunidade. Pois a Polícia Militar, através das ações, através das operações, ela tem realizado
muitas abordagens. E são através dessas abordagens que nós encontramos ali um fugitivo da justiça, um agressor, alguma pessoa com um mandado de prisão, e nós conseguimos, dessa forma, encaminhá-los para o sistema prisional, dando realmente essa certeza da punidade, ou seja, ele cometeu aquele crime ali, ele vai cumprir a sua pena num presídio especial, enfim, conforme a legislação assim permite. Então, mais uma vez falando, eu penso que o que nós podemos fazer é realmente trabalhar essa questão do cadastro criminal desses pedófilos para que nós consigamos ter mais efetivação no desempenho da nossa função, da nossa atividade, né? E, mais uma vez, parabenizando o deputado, parabenizando a senhora, doutora Luciana, pela iniciativa, e dizer que a Polícia Militar não para. Nós estamos constantemente na rua, nós estamos trabalhando a questão da otimização dos nossos recursos materiais e recursos humanos. Estamos, uma palavra chula, mas enxugando a administração de forma a colocar realmente os policiais militares na atividade fim, que é o policiamento ostensivo, preventivo, e através desse policiamento com as abordagens é que nós conseguimos encaminhar esses criminais para os presídios responsáveis. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas, é um grande prazer estar aqui. Deputado Herculano, já estamos nessa caminhada há um longo tempo, desde a época de Peniel, quando eu coordenava. Luciana Zambuja também, já estamos juntos há muitos anos na defesa, né, na garantia dos direitos de criança e adolescente. A minha fala enquanto conselheira tutelar, que é onde eu estou hoje, né, atuando, né, por 4 anos, ela vem muito junto com a doutora Elizabeth, que se explanou muito bem, a questão do conselho tutelar, quando recebe essa denúncia, né, ela vem geralmente pelo Disque 100, e nós, enquanto conselheiros aqui em Campo Grande, os 25, né, estamos bem preocupados, porque não que caiu, como a doutora Elizabeth disse, a questão das denúncias. A gente sabe que o carro-chefe para nós, enquanto conselheiro tutelar, é as escolas, né, que mais está sempre com essa criança, olhando essa criança quando chega, se ela já chega meio tristinha, ou se ela está com marcas, ou com algum sinal, é onde essa criança geralmente sente a confiança, né, para estar se expressando. Então, a nossa preocupação, porque as crianças de 4 em diante, geralmente quando não tem o acompanhamento da escola, essa criança não está entregando atividade, tanto o CEMED como o SED está fazendo um trabalho bem legal junto ao Conselho Tutelar. Eles já notificam de imediato para que o Conselho Tutelar possa notificar essa família, para que a gente possa averiguar o que está acontecendo, né, com essa criança e com esse adolescente. Então, nós temos uma preocupação da idade de 0 a 3 anos, que são os EMEIs, né, que a gente sabe que essas crianças estão dentro de casa. Então, com certeza, voltando tudo normal, infelizmente, essas denúncias vão aumentar. Bom seria que não aumentasse, né? Mas diante de todo o que já foi falado, da questão socioeconômica, de todo o histórico dessa família, do ciclo da violência, né? Que geralmente não é rompido, essa família vai continuar violando. E as denúncias vão estar sempre nesse índice de aumentar, né? Então, a nossa preocupação maior enquanto conselheiro tutelar é com a volta, né, da gente já se preparar junto à escola, né? E é interessante um fato que acontece, que eu acho bonito das escolas, quando eles acompanham crianças grandes na rede, seja Facebook, Instagram, os professores estão lá, e quando ele vê que a criança está postando alguma coisa com a tendência a suicídio, autolesão, imediatamente eles já printam, né, e mandam para o Conselho Tutelar para que a gente possa estar dando uma olhada nessa criança e nesse adolescente. Eu acho uma parceria interessante isso. Crianças pequenas, às vezes postando, como a própria doutora Elizabeth disse, a questão da mídia, né? Isso é muito importante enquanto a gente está observando, né? E eu tenho um dado muito importante, os nossos dados eu estou baseando no CIPIA e eu estou no Conselho Bandeira. Para você ver que no ano de 2020, só o Bandeira teve mais de 300 notificações escolar pela ausência da escola. Isso porque os 6 primeiros meses não devo para contabilizar inteiro devido a um problema na rede aqui do nosso computador. Mas para a gente ver que, mesmo sem a questão da escola, a gente teve uma grande denúncia. E o Conselho Sul, que é o que mais recebe denúncia, teve mais de 1.000, se eu não me engano, ultrapassou um grande número de notificação escolar. E o Disque 100, que é o campeão, né? O nosso carro-chefe, que sempre está... Então,
Então, o procedimento do Conselho Tutelar, quando recebe a denúncia, como disse a doutora, para nós não importa se foi comprovado, né, a questão do abusador. Para nós, o importante é a denúncia. A gente vai averiguar, né, essa denúncia, vai requisitar. O Conselho Tutelar está no eixo defesa, né? Então, a gente zela pelo direito dessa criança, desse adolescente. A gente notifica os pais, a gente aconselha esses pais. E, diante de uma realidade, a gente vê na fala dessa mãe, desse pai, desse guardião, que existiu um abuso, ou até mesmo a questão da exploração sexual, imediatamente o nosso parceiro é a DPCA, né? Delegacia Especializada, que vai ter escuta especializada dessa criança. E dali a gente vai poder saber qual é a requisição que a gente vai precisar encaminhar essa família, né? Então, como disse, o poder da rede é tudo. Nosso Conselho Tutelar, se não tiver a rede, a gente fica, como se diz assim, sem poder atuar, né? O nosso papel principal, né, é ver a denúncia, procede ou não procede, tá em parceria com a rede, com o CREAS, com o CRAS, Assistência Social, né? E nós estamos loucos para as escolas voltarem, que a gente está muito preocupado com essa questão, e principalmente para a primeira infância, né, dos e-mails. E outro grande problema que a gente vê é o contraturno. Porque, como a doutora mesmo disse, a gente está recebendo várias denúncias que a comunidade liga, a criança está sozinha. A criança está trancada, a gente chega lá e essa mãe foi trabalhar, a gente notifica a mãe, né, que ela não tinha com quem deixar essa criança, né, não é um abandono de incapaz. Então, a gente notifica, a gente vê o que pode ser feito por essa família para que essa mãe não deixe mais essa criança sozinha. Mas diante da realidade, né, de ter que trazer o sustento, geralmente são chefes de família, né. Então, o Conselho Tutelar, nessa parte, tem que ter uma boa escuta, de entender também esse contexto de tudo que está acontecendo, né, e junto com a rede, oficializar para essa família a melhor maneira dela estar diminuindo esse impacto na vida dessa criança, né, para que ela não venha ser violada, né, principalmente quando ela está só. Então, a minha fala, ela consiste muito em dizer que a denúncia precisa existir. O nosso maio, Conselho Tutelar, é de janeiro a janeiro, né? A gente tem que estar fomentando, como diz a campanha, né? Os objetivos: mobilizar, sensibilizar, informar e convocar. Então, nós convocamos sempre toda a sociedade. Parabéns por essa live, está todos os presentes, faltou assistência social, educação e a saúde, mas parabéns, porque acho que é a primeira vez que eu participo onde tem quase mais de 60%, 80% da rede reunida, né? Então, eu queria terminar, se for possível, declarando um poema de um ex-conselheiro tutelar, que é da Bahia, um grande parceiro que já não é hoje. Ele diz o seguinte nesse poema, né? Foi uma escola lá em Itapira, Minas Gerais, que fez esse 18 de maio de 2018, e eles acharam bonito essa declaração desse poema do baiano Lauro Souza. E ele diz o seguinte: não me toque aqui. Papai, o que é isso? Não, isso não se faz. O senhor deveria me amar, me respeitar e não me maltratar. Ai, pai, deveria ser lindo como o sol, a certeza depois do frio. Eu, o peixe, o senhor e o frio. Assim não, pai, assim tenho medo, assim tenho calafrios. Tio, avô, primo, vizinho, pessoas que me chamam de senhor, que eu falo senhor, se acham confusas na própria ilusão. E eu, criança ferida nessa escuridão. Atenção a todos. Ele parece confiável, mas não é. Mas sou eu menina, sou eu menino que padece. Alerta, me ouve, por favor, não me esquece. Não me toque, não me aperte. Sou menina, sou menino. Quero só ser criança, eu quero festa, eu quero cores, eu quero luz. Eu quero dançar. Sem traumas, eu queria esperança. Preciso de sonhos e não de pesadelos. Quero tudo de bom e eu quero a grandeza de gente grande, mas eu quero o carinho que não constrange. Então, eu termino a minha fala dizendo que é de extrema importância a gente está fomentando toda essa questão da denúncia para que o trabalho de toda a rede possa estar dando continuidade a essas crianças que estão nessa situação de violação, né, seja de exploração ou dessa questão do abuso sexual, como está sendo trazida, e esses traumas não venham ser gerados para uma infância e passar para uma adolescência e uma vida adulta toda traumatizada. Eu agradeço, Luciana, deputada, e a todos os participantes. A gente percebe até a Joana emocionada, né, com o poema. E se a gente for a fundo na questão desses casos, né, nós teremos muita dificuldade até de pensar em outras coisas. Você imaginar o sofrimento de uma criança, né, abusada pelas pessoas que ela mais ama.
e a gente às vezes tenta bloquear, né? Eu acredito a dificuldade que é a Joana aí na ponta, a Viviane que atende, né? A doutora Débora, a doutora Elizabeth, a doutora Elaine, que vai falar daqui a pouquinho, a doutora Fabrício, os policiais militares que se deparam com essas barbaridades. E o que eu tenho falado é o seguinte: esse crime que é hediondo, ele, muitas e a maioria das vezes, ele pune a vítima. E ele perdoa o agressor. Por agressor, muitas vezes, ser um avô, um pai, um tio, uma pessoa querida, aí ele não vai fazer mais. E quando a Joana falou da nossa parceria, desde a Casa da Criança Peniel, eu era diretor escolar de uma escola particular aqui em Campo Grande, e nós fizemos uma parceria com a Casa da Criança Peniel, quando nós abrimos oportunidade dessas crianças estudarem numa escola particular, para dar uma tentativa de um futuro melhor. E o que eu percebia quando eu me relacionava com essas crianças, com esses adolescentes que eram vítimas de abuso sexual? Que a maioria das vezes, ou na totalidade, é muito melhor que essa criança seja tirada do contexto familiar do que continue sendo abusada. Essa é o meu entendimento pela experiência que eu tive com essas crianças. Mesmo longe de pai e mãe, então o Conselho Tutelar, junto com a rede, quando preciso, tem que fazer isso, tem que tirar do contexto familiar onde esses abusos acontecem. Eu quero só, para finalizar, parabenizar a Polícia Militar também, finalizar essa parte, a Polícia Militar em nome do Coronel Marcos Paulo, porque muitos relatos nós tivemos de atitudes de policiais militares que agiram muito rápido e conseguiram proteger a criança de abuso. E essa presença, Coronel Marcos Paulo, que a Polícia Militar tem tentado ter aqui em Campo Grande, em todo o estado, essa presença acaba inibindo um pouco a atuação desses marginais. E eu queria só fazer uma pergunta rapidamente para o coronel, que eu tive que sair aqui um pouquinho e eu não entendi ao certo se o cadastro de pedófilos ele não está sendo utilizado ainda, não está funcionando esse cadastro, coronel? Só para eu colocar aqui no meu resumo desse documento, porque a nossa ideia, doutora Luciana, é nós formularmos esse documento e marcarmos uma reunião para que a gente possa entregar nas mãos do governador Reinaldo, que sempre foi parceiro, junto com a nossa primeira-dama, Fátima Zambuja. Todos os Mais Laranja participaram conosco, mas nós queremos, doutora Elizabeth, formular, fazer um resumo e entregar em mãos, marcar uma agenda oficial com a Rede de Proteção à Criança, entregar em mãos do governador, da primeira-dama, e dos secretários que fazem parte dessa rede, as demandas que foram extraídas dessa reunião dessa manhã. E a pergunta que eu faço para o coronel Marcos Paulo, para a gente colocar, inserir nessa demanda ou não, sobre a questão do cadastro de pedófilos, queria que o senhor falasse sobre essa questão. Mais uma vez, né? Não tenho a certeza, mas parece que houve algum problema, principalmente na questão, porque envolve divulgação. Então, quando nós vamos fazer qualquer operação, nós entramos em contato com o Ministério Público para nós obtermos essas informações a respeito dessas pessoas que estão, de certa forma, já condenadas com trânsito em julgado para efetivar as operações. Mas, assim, como eu falei, eu não tenho a certeza de que esse cadastro, mas me parece que não foi à frente o projeto de lei que criava esse cadastro. Legal, coronel. Então, nós vamos colocar aqui no nosso radar, vamos fazer essa verificação, inclusive uma lei aqui de autoria do nosso colega coronel Davi, e nós apoiamos e demos todo o suporte para que fosse aprovado, e a gente quer que essa lei seja executada para que tenha um resultado lá na viatura, lá no policial que está lá no bairro, que está lá fazendo atendimento para facilitar o trabalho da Polícia Militar no nosso estado. Então, nós vamos verificar e voltamos a falar com o senhor, ok? Deputado, e lembrando aqui também, de autoria do deputado Coronel Davi e do deputado Zé Teixeira, a PEC, que foi aprovada recentemente por essa Casa de Leis,
semana passada ou retrasada, que proíbe a nomeação de condenados nos crimes de violência doméstica contra mulheres, violência contra crianças e adolescentes e contra pessoas idosas pela administração pública estadual. Então, isso mostra a preocupação efetiva dos parlamentares desta Assembleia com a proteção dos direitos das crianças e adolescentes, que são o tema da nossa live aqui hoje. Então, agradeço aqui a presença do Coronel Marcos Paulo e da Joana. Joana, que a gente também começou, deputado, lá na Casa Peniel, quando eu iniciei o trabalho voluntário, e que me despertou, doutora Débora, para os estudos da advocacia infancista e a criação da Comissão de Infância e Juventude do IBDFAM em Mato Grosso do Sul, quando eu era da diretoria do Instituto. Eu gostaria também de registrar aqui em público a atividade da Polícia Militar, deputado, que não parou nenhum dia desde o início da pandemia. Ao contrário, que teve as suas atividades ainda ampliadas, com a fiscalização do toque de recolher, com os eventos da pandemia, com o transporte das vacinas. Então, meus parabéns, meu reconhecimento a todos os policiais militares do Estado, assim como a todos os policiais civis do Estado. Lembrando aqui as duas delegacias especializadas das pautas que me são mais caras, a DEAN e a DPCA, também não interromperam os atendimentos e o expediente nenhum dia, trabalhando em toda a pandemia. E já emendo aqui a pergunta para a delegada Elaine Benicasa, que atendeu na DEAN e hoje está na DPCA, né, doutora Elaine? Sempre um prazer. Doutora, muitas pessoas que estão nos assistindo não conhecem os procedimentos para as denúncias desses crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Quais são os procedimentos que são adotados durante essa investigação criminal? O deputado bem ressaltou aqui a questão da escuta especializada. Mas e nos municípios do interior que não tem uma DPCA, que é uma delegacia especializada? Qualquer delegacia de polícia está preparada, está apta para receber essas denúncias? E em tempos de pandemia, se eu não quiser sair de casa, eu posso fazer a denúncia online por um celular ou por um computador? Bom dia a todos. Queria agradecer o convite na pessoa da doutora Marília, que infelizmente não pôde comparecer, convite ao deputado Herculano, a doutora Luciana Zambuja, parabenizar pela iniciativa, nesse tempo que vivenciamos de pandemia, de grande importância e discussão, onde nossas crianças e adolescentes estão numa situação tão vulnerável. Bom, a Lei 14.431 de 2017 veio trazer algumas diretrizes ao ECA. Na verdade, ela veio regulamentar a escuta especializada e o depoimento especial, que são dois institutos distintos, mas que compõem as diretrizes do ECA. A escuta especializada, ela é uma forma onde a rede de promoção e proteção à criança e adolescente pode estar fazendo. Não tem características de prova, de coleta de prova, mas sim de informação. Tanto os professores como conselheiros, como assistentes sociais, profissionais dessa rede pode estar realizando, enquanto que o depoimento especial é aquele com conotação para fins de prova, para investigação, que pode estar sendo realizado ou na delegacia, diante da delegada de polícia, setor psicossocial, ou diante de um juiz. Eventualmente, há esse depoimento especial no judiciário, onde é garantido contraditório e ampla defesa, hoje em Campo Grande, na 7ª Vara. Me perguntou em relação ao interior.
interior. Aparentemente, pode parecer que as delegacias estão desprovidas, né, de receber esse tipo de denúncia, mas não é a realidade, porque todas as delegacias das mulheres estão aptas a esse recebimento de denúncias de abuso sexual ou qualquer crime contra criança e adolescente. Então, essas delegacias recebem normalmente e, lógico, contam com o apoio dos conselhos tutelares nas cidades de cada uma. Algumas cidades que eu tenho conhecimento, eles preferem fazer o depoimento especial no judiciário, como Três Lagoas, se eu não me engano, mas a grande maioria pode, junto com o Conselho Tutelar, estar realizando tanto o depoimento especial na delegacia, como também a escuta por todos esses participantes da rede de promoção e proteção. Fazendo um apanhado geral de tudo que foi dito, realmente estou aqui com os dados dos crimes, dessa diminuição, dessa fictícia diminuição, né, como foi dito aí pela doutora Elizabeth, uma diminuição nas estatísticas bastante evidente, porém, infelizmente, não retrata a realidade que nós vivemos hoje, em tempo de pandemia, onde, segundo um relatório da Unicef, não é um problema local de Mato Grosso do Sul, mas, em razão da pandemia, é um problema nacional, mundial, tanto que a Unicef, num relatório, disse que 84% dos estupros acontecem dentro de casa. Somado a essa informação, sabemos que os maiores autores são aqueles da própria família, pais, padrastos, avós, vodrastos. Logo, juntando uma informação à outra, temos que a realidade é totalmente diversa da estatística, ou seja, realmente as crianças estão sendo abusadas dentro das casas, né? E também não podemos esquecer, fazendo mais um apanhado geral em relação à violência sexual virtual, muito bem pontuado pela promotora, que é uma realidade que acaba crescendo em tempos de pandemia. Aqui na delegacia é muito comum esse recebimento e envio entre crianças e adolescentes de nudes, né, desse material, dessa disponibilização, dessa troca de material de pornografia infantil, que a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente faz um trabalho maravilhoso. Temos aqui um dos núcleos de inteligência cibernética, que é o NIC. De tempos em tempos, deflagramos operações como Luz na Infância, onde focamos alguns alvos que possuem uma ampla troca de material pornográfico e depois realizamos buscas e apreensões e prisão preventivas. Lembrei também na pergunta da Luciana a respeito de como é feito os procedimentos na delegacia, né, Luciana? Eu acho importante dizer, porque às vezes a polícia passa essa ideia de alguém que venha punir, e não, cada vez mais nós tentamos ter essa imagem de acolhimento da família Polícia Civil junto às crianças e adolescentes. Então, é importante que elas saibam que elas chegam na delegacia com um responsável, geralmente, de preferência que não seja o abusador, mas que chegam na delegacia pessoalmente e são passadas por uma triagem, direcionadas a um setor psicossocial, com psicólogas prontas e preparadas para essa oitiva, para esse depoimento especial, onde irá perguntar sobre o que aconteceu, como foi, se houve algum abuso sexual, algum abandono. Em seguida, todas essas informações coletadas serão encaminhadas à delegada de polícia, que irá tipificar a situação e registrar a ocorrência. Em muitos casos são solicitadas medidas protetivas infanto-juvenis. Temos muito êxito, o judiciário bastante apoiador da delegacia,
nas concessões das medidas protetivas, como forma de estar cada vez mais evitando com que o abusador realmente reitere nessas práticas. Acho importante, eu sei que também o tempo é curto, acho importante mencionar que às vezes focamos muito no problema e não pensamos nas prevenções, né? Não falamos como prevenir, da mesma forma os crimes contra a violência doméstica, contra a mulher, como prevenir essas situações. E nós todos, como participadores dessa rede de promoção e proteção, temos a obrigação disso. Nós todos participantes de uma família, mães, pais, somos responsáveis a isso. E eu vejo, pela minha vivência na DPCA, que o investimento na família, uma família fortalecida, onde os pais estão cada vez mais próximos aos filhos. Inúmeros relatos de crianças e adolescentes aqui na delegacia dizendo que a internet atrapalha essa convivência com os pais. Chega para almoçar, a mãe está no celular, o pai está no computador ou está no tablet. Não há um momento de reunião familiar onde as questões são levantadas na mesa, onde o pai pergunta o que aconteceu, como é que está a escola, como é que foi, quais são suas dificuldades, essa troca de carinho, essa segurança que os pais podem dar aos filhos. Porque se os pais estão ausentes, terceirizam essa educação demais, abre espaço para essas vulnerabilidades das crianças e dos adolescentes. Eles não têm essa confiança junto aos pais para relatar qualquer problema, qualquer situação estranha que possa ter acontecido na escola, por exemplo. Então, eu acho de suma importância refletir sobre o nosso papel como integrantes de uma família nesse mundo cada vez mais globalizado, onde a internet toma nosso tempo, onde todos estamos corridos. Enfim, investir na família sempre como forma de prevenção a todo esse tipo de abuso. Enfim, queria agradecer a participação. Desde já eu peço licença para me ausentar, porque em razão do Maio Laranja, nós temos agora uma outra live começando com o pessoal do TJ. E, mais uma vez, agradecer o convite e dizer que a DPCA está à disposição, junto a todos, no combate cada vez mais na diminuição do abuso sexual infantil. Agradecemos a doutora Elaine, deixe nossos abraços aí, agradecimento à doutora Marília também, que tem sido parceira demais, aprendemos muito com vocês, estivemos aí na delegacia conhecendo como é o trabalho de vocês. E informações importantes, né? Eu estava falando com a Luciana Zambuja, são 12 polos, né, que tem as delegacias da mulher aqui no nosso estado. Então, essa informação já não tinha também. A gente incentiva o interior a buscar esses polos, né, que é um atendimento mais especializado, e isso, com certeza, essa informação que a doutora Elaine nos trouxe é preciosa, além da questão do fortalecimento familiar, é algo que nós temos falado muito aqui também, por onde nós vamos, dos pais ouvirem, terem um tempo para ouvir os filhos, para conversar e para dar atenção, né? É o lema da nossa campanha, o amor é a maior forma de proteção. Então, a gente sempre tem incentivado isso. Agradeço, doutora Elaine. Da minha parte, agradecer e liberar também para que a senhora possa ir para outro evento. Nós temos mais 2 convidados, rapidinho, a gente vai estar encerrando também, mas aqueles que puderem ficar até o fim, porque nós vamos tirar um encaminhamento aqui para a gente dar prosseguimento, para que as nossas informações não fiquem apenas nessa manhã, mas que a gente possa dar sequência durante o mês de maio. E eu já devolvo a palavra para a doutora Luciana Zambuja. Obrigada, Erco. Obrigada, delegada Elaine. E assim como fiz em relação à Polícia Militar, eu parabenizo toda a Polícia Civil, todos os agentes da Polícia Civil, aqui em nome da delegada Elaine. E lembrando, deputado, e a todas que nos assistem, que além das delegacias de atendimento à mulher, das DAM, no interior do Estado, também as salas lilás são um espaço diferenciado
diferenciado e acolhedor para o atendimento às mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Nós já temos 7 salas lilás em funcionamento no interior do estado e mais de 10 em fase de execução, inclusive, deputado, por emendas de parlamentares da Assembleia Legislativa, sempre uma grande parceira dessa nossa luta. Vivi Vaz, você ficou por último por uma questão muito estratégica. Né? Última aqui da rede, que depois o deputado vai conversar com o vereador Pape. Mas da rede que nos faz esse trabalho das crianças e adolescentes, a Viviane, que é psicanalista, é fundadora do projeto Nova, que uma vez que as crianças e adolescentes, Vivi, tenham os seus direitos violados, elas precisam do acolhimento, dessa escuta qualificada, para que elas tenham condições de superar esse trauma. Uma organização não governamental que faz esse acompanhamento psicossocial de meninas. Fala um pouquinho para a gente, nesses seus 5 minutos, sobre a atuação do Projeto Nova. Muito obrigada, Luciana, querida. Obrigada, Herculano. Obrigada a toda a casa e todos os parceiros que falaram. Que orgulho, né, ver a nossa rede falando com propriedade, né? A doutora Elaine arrasou na fala dela, eu achei que ela complementou maravilhosamente tudo que foi falado aqui. Então, a minha fala é no pós, né? A minha fala é para aqueles que já sofreram abuso. A gente recebe os encaminhamentos do Tribunal de Justiça, a gente é uma ONG. É bom ressaltar que nós não temos verba pública para isso. Então, é importante que a sociedade que está nos assistindo se engaje também nas ações que o Projeto Nova faz, né? Porque a gente é como a Luciana falou, uma organização de sociedade civil, não é governamental, então ela não tem os recursos próprios, ela depende de doações. Então, se engaje conosco no Projeto Nova, né? Siga a gente nas redes sociais. Recentemente, Lu, eu recebi um caso que me mexeu muito comigo também, de uma menininha que a Polícia Federal encontrou a denúncia, né, fez a denúncia e apurou o caso. Foi uma descoberta da Polícia Federal de um caso de o cara filmar os abusos sexuais e colocar na internet para vender, né? E eu tive acesso ao boletim de ocorrência e dá ânsia de vômito de ler, sério mesmo. Uma coisa assim, muito nojenta ver um abusador falar que fez aqueles atos como tirando vantagem de ter feito isso com uma menina tão pequena, né? E quando a gente foi atender essa criança, né, depois de ouvir o relato da mãe, depois de ver toda a reação que a criança teve, você vê aquela criança tão frágil, tão magrinha, tão pequenininha, assim, deve ter uns 30 quilos no máximo, hoje cheia de sequelas por conta do que acontecia. Ele era uma pessoa da família, ele era uma pessoa do ambiente familiar, como já foi citado aqui. E aí essas crianças, não só meninas, mas meninos também, né, chegam lá destruídos, né? Destruídos. Essa semana a gente, por conta do Maio Laranja, fizemos uma ação onde a gente pediu para eles falarem, tipo uma boca no trombone, né? Eu vou postar nas nossas redes sociais essa semana. Eu pedi para eles fazerem cartaz. Eu falei, fala o seu grito aqui. Como que você queria gritar para a sociedade ouvir daquilo que fizeram com você, né? E foi muito interessante uma fala de uma menininha que ela postou aquela florzinha do Faça Bonito antes do abuso, ela toda bonitinha lá, né? Tal, e depois do abuso a florzinha toda despedaçada. E aí ela escreveu uma frase assim: cuidado para não fechar os olhos e nunca mais abrir, faça a denúncia. Eu perguntei para ela o porquê dela falar isso, né? E foi bem impactante ela dizer que o silêncio
silêncio, ele pode matar. E uma criança de 9 anos falou isso, né? O silêncio pode matar. Se você nunca falar, aquilo vai morrer e eles vão continuar. Então, são N casos de situações, né, que parecem ser irreversíveis, né? A gente atende mulheres lá também, nós temos 28 mulheres que são atendidas com o processo de tratamento para elas, e alguns casos chamam atenção, né? E dentre eles quero citar uma que ela sofria abuso pelo próprio pai durante todos os anos da sua infância, até que ela foi vendida para um outro cara, né? Ela foi entregue para um outro cara, um outro abusador que tratava ela como mulher aos 11 anos de idade, e é tão difícil para ela, é tão difícil para essa mulher entender que... Porque não dá para você falar assim, ressignifica. Ela não sabe o que é uma infância sem abuso. Não, mas você tem que passar por isso. Mas ela não sabe como passar por isso. Porque ela viveu a vida inteira dela sendo abusada, sendo descartada, sendo tratada como um objeto de satisfação do outro. Ela não sabe como ter uma vida plena, ela não sabe o que é ter autonomia. Então, o projeto, ele vem como uma proposta de você dar a ela aquilo que era para ser natural de uma pessoa, aquilo que era para ser natural, autonomia de vida, independência, né, realizar seus sonhos, né? Aí a gente fala de empoderamento, a gente fala tanto, né, Luciana, de empoderamento nas campanhas aí de combate à violência contra a mulher, e aí essa mulher, às vezes, está ali vivendo num relacionamento abusivo, e a gente não sabe que isso pode ter sido originado lá na infância dela, quando ela sofria era extremamente abusada, e ela não sabe o que é dizer o que ela quer e o que ela não quer, né? Então, isso afeta demais a sua condição de ser, a sua condição de saber quem ela é e saber aonde ela quer chegar. Ela fica a vida inteira sem saber aonde ela vai, o que ela quer para a vida dela. Então, você tem um prejuízo para a sociedade, né? Uma pessoa falou, acho que foi a promotora, falou, é muito caro para o Ministério Público, e é mesmo, porque você vai ter pessoas na sociedade, cidadãos, extremamente comprometidos na sua identidade, extremamente frágeis. Depois a gente não sabe por que as pessoas, às vezes, não sabem como lidar com as crises sociais que a gente tem, com as injustiças, com as desigualdades, né? Tudo origina lá no início, na sua formação da sua identidade, né? Então, é muito sério. O abuso sexual afeta a identidade, afeta o ser, afeta quem essa pessoa vai ser na vida adulta dela, no futuro. Então, ações como essa, eu fico extremamente honrada de estar aqui com vocês, de estarmos de mãos dadas, né, juntos, nesse combate extremamente necessário. Um beijo, obrigada a todos. Já passei meu tempo. Obrigado, Viviane Vaz, nossa parceira desde 2017. Trouxemos esse desenho aí do Maio Laranja, até muito confundido na época com o Maio Amarelo. A gente chegava nas escolas para palestrar e aí o pessoal falava, chegou o pessoal do Maio Amarelo. Eu falei, não, o Maio Amarelo é muito importante, mas nós vamos falar de outro tema, que é o Maio Laranja, que é a promoção, a proteção à criança e adolescente. E a gente percebe que hoje, essa proporção, né, Viviane, que chegou, e eu conheço o seu trabalho, eu conheço o projeto, e a gente percebe que é possível a vida após o abuso, mas é preciso que isso seja feito acompanhado por profissionais, né, por entidades como a sua. E uma das coisas que nós vamos colocar nesse documento, Luciana, ao governador, é a importância de fortalecer as ONGs que trabalham, né, a sociedade civil que trabalha na promoção, a proteção e também ao tratamento, né, dessas crianças que foram abusadas. Porque, como falou Viviane Vaz, uma criança abusada sexualmente, ela potencialmente, ela pode ser aquela que vai promover automutilação, suicídio, vai ser uma pessoa frustrada, vai ser uma pessoa sem sonhos, vai ser uma pessoa que não vai render na sociedade. Então, nós precisamos trabalhar lá na base com essa proteção
e com certeza o seu projeto e muitos outros, né, como a Casa Criança Peniel, que a Joana falou, a nossa querida amiga pastora Joelma, né, que preside lá, são muito importantes. Então, uma pauta que a gente precisa é fortalecer essas entidades. Por último, eu quero convidar o meu amigo vereador Pape, que foi o autor da Lei Maio Laranja em Campo Grande. Ele foi muito rápido. Quando ele percebeu o que nós fizemos aqui, ele já fez a lei municipal, e eu quero perguntar para o vereador Pape algumas ações que eles têm desenvolvido a nível municipal e também a importância da municipalização, porque alguns, quando nós discutimos essas questões numa legislação municipal, eles falam, mas já tem uma lei estadual. Qual que é a importância de ter uma lei municipal também? Bom dia, vereador Pape. Bom dia, deputado Herculano Borges. Quero parabenizar mais uma vez Vossa Excelência pela condução dessa reunião. Agora, em tempo de pandemia, a gente não pode estar reunidos aí na Assembleia, como nos outros anos a gente fez, mas, de igual forma, ela está acontecendo. Parabenizar a minha querida amiga Luciana Zambuja, por todo o histórico, da defesa e todos os demais componentes, em especial a desembargadora Elizabeth Anashi, está aqui com a gente, Foi muito... com as suas palavras, a gente aprende sempre, e todos os demais aí, protetores que participam dessa rede de proteção à criança e ao adolescente. Estou aqui na Câmara, ouvindo atentamente cada uma das falas, deputado, e alguns vereadores chegaram aqui na sala de reunião e perguntando, o que você está fazendo? Eu estou numa reunião do Maio Laranja, e já aproveitei para compartilhar com os colegas esse importante tema que nós estamos debatendo hoje aqui. O vereador Silvio Pitu chegou, o vereador Riverton, o vereador Thiago Vargas estava aqui, nós estávamos compartilhando o conteúdo que vocês estavam dizendo. Dizer que aqui na Câmara a gente tem uma parceria, eu, o deputado Herculano Borges, a gente compartilha alguns projetos de leis que são importantes e que entendemos que dá para você repercutir no município e fortalecer essa mesma pauta. E o Maio Laranja é uma delas. Quando o deputado fez essa lei, a gente copiou aqui rapidamente para que também no município de Campo Grande a gente tivesse a possibilidade de debater esse tema, tanto nas escolas quanto dentro do ambiente político também. Ressaltar aqui o meu pensamento pessoal a respeito desse tema, que é muito similar com o que a Viviane, que fala muito bem, com muita propriedade sobre isso, da consequência do abuso no futuro dessa criança, porque fica completamente comprometido. E se ela não tiver um acompanhamento verdadeiro, essa pessoa vai ter uma consequência na sua vida sexual, nos seus relacionamentos, em várias outras áreas da vida, muito prejudicado. Mas a fala da delegada Elaine, quando diz que nós precisamos trabalhar lá na origem, porque o abusador, ele provavelmente teve uma experiência de abuso na sua infância, e nós, seres humanos, a gente só dá aquilo que recebe, nós somos consequência daquilo que vivemos e passamos no passado. Então, a construção da vida de um abusador provavelmente originou-se de um abuso na infância. Então, quando você combate, deputado Herculano, lá na origem esse crime, você tem a chance de não ter os abusos e, consequentemente, não formar novos abusadores para o futuro. E, para finalizar, dizer que nós temos uma excelente relação. Eu vi a fala da conselheira tutelar aqui, a Joana, e nós temos dois amigos lá o Éder Rosa, que é do Conselho do Lagoa, e a Ana Cláudia, que são duas pessoas, Luciana, que atendem o nosso gabinete aqui quando a gente tem demandas nesse sentido. E nessa pandemia, a gente teve muitos casos, principalmente de abandono, de casas fechadas com crianças dentro, que a gente usou aí a ferramenta do Conselho Tutelar. Então, parabenizar, porque de fato essa rede de proteção tem funcionado, né? Ouvi o nosso coronel Marcos Paulo falando, a polícia muito atenta, e que bom que a polícia está hoje aqui conosco, que bom que o Comando Geral está participando, deputado, porque é um elo importante que nós precisamos,
o abusador ele precisa conhecer a força da polícia e da justiça para que crie mesmo esse medo dentro do abusador, para que exista uma punição realmente que crie aí um medo realmente, que discipline essas pessoas para não cometer esse crime. E no mais, deputado, eu estou aqui para aprender com vocês e para pegar e absorver esse conteúdo e a gente trazer esse debate para dentro da Câmara Municipal. Espero em breve a gente poder estar reunidos e sediar aqui, quem sabe, como no ano retrasado, uma audiência pública aqui na Câmara para debatermos esse assunto e tal. Muito obrigado, deputado, pelo convite e fui muito, muito acrescentado nessa reunião hoje. Vereador, eu gostaria de nos colocar absolutamente à disposição do seu gabinete, do seu mandato, e lhe parabenizar também pelas ações que o senhor tem desenvolvido aqui na nossa capital, Campo Grande. Deputado, enquanto várias pessoas falaram, eu fiz várias anotações aqui, e eu gostaria, então, de colocar também ao senhor deputado estadual Herculano, a nossa Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas à disposição, e dizendo que hoje, nessa live, quando nós conversamos, nós optamos por priorizar os órgãos da segurança pública e do sistema de justiça, porque senão ia ficar muito grande, a gente não ia conseguir ouvi-los. Mas o deputado Herculano, estou dando um spoiler da sua fala, deputado, o deputado Herculano também tem a preocupação em ouvir e dialogar com 3 outras pastas que são muito essenciais, além de outras, mas principalmente a educação, assistência social e a saúde. Isso vai ser feito no momento oportuno. E gostaria, deputado, só para fazer uma reflexão final, a delegada Elaine falou que a gente precisa cuidar das famílias. Sei que essa pauta também é muito cara ao senhor, a mim, a todos nós. Precisamos cuidar das nossas mulheres, das nossas mães, das famílias, porque isso é cuidar das nossas crianças. Crianças tendem a repetir os comportamentos que vêm em casa e se crescem numa família desestruturada, num relacionamento tóxico e abusivo, elas vão normalizar e naturalizar essa violência e isso não é aceitável. Então, eu gostaria de nos colocar à disposição, deputado, dessa interlocução junto com a Polícia Civil e a Polícia Militar, para que a gente possa interceder junto ao governo do Estado nas nossas áreas de atuação, para fortalecer as políticas públicas de prevenção, proteção e repressão e também fortalecer o trabalho das ONGs. E finalizando aqui, agradecendo de coração, aprendi muito nessa manhã, saio também cheia de ideias e eu vou pegar um gancho da fala da Joana, que as nossas crianças possam ter mais sonhos e não pesadelos. E aí, Vivi, quando você trouxe o exemplo da sua acolhida de 9 anos, dizendo que silêncio mata, essa é a nossa maior preocupação quando a gente fala do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres, e por isso, com base nessa premissa, nós criamos o site Não Se Cale, .ms.gov.br, e vamos, deputado, inserir um link específico no site também falando sobre o enfrentamento a crianças e adolescentes, e já conto com a participação de todos vocês. Muito obrigada por essa manhã super produtiva. Eu que agradeço, Luciana, pela iniciativa de nós fazermos juntos essa reunião. Ainda temos essa outra, né, com esses órgãos do Executivo, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, para que a gente possa compilar todos esses dados. E aí nós vamos entrar em contato com vocês para que a gente busque uma agenda, de preferência antes do final do mês, para entregar em mãos para o governador tudo aquilo que nós falamos aqui. Se vocês tiverem algo a acrescentar, que vocês achem importante, né, vocês podem nos enviar para mim, para minha assessoria, para a Luciana Zambuja, para a gente colocar nesse documento, né? Então a gente conta com a presença de vocês, agradecendo
Coronel Marcos Paulo, a Joana, né, representando aí o Conselho Tutelar, a Viviane Vaz, a doutora Débora, a doutora Elizabeth Anache, a doutora Fabrícia, vereador Papo, que ficaram até o final. A gente sabe que a agenda de vocês é muito corrida e vocês privilegiaram, né, esse horário para que participasse, separar esse horário para participar da nossa reunião. Como disse a Luciana, aprendi muito com vocês, vou continuar aprendendo com certeza, e a gente vai, cada ano que passa, amadurecendo o nosso projeto, as nossas ações, e nós já temos esse encaminhamento, então, para entregar esse documento ao governador, em nome de toda a rede de proteção à criança. Lembrar que dia 18 de maio, portanto, amanhã, não é isso? É o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse dia, ele foi instituído porque em 18 de maio de 1973, uma menina chamada Araceli Cabreira Sanches, ela foi sequestrada, dopada, agredida, espancada, né, e estuprada até a morte por jovens, por adolescentes e jovens da classe média alta no Espírito Santo. E esse crime segue impune até os dias de hoje. Então, a voz, os gritos da Araceli, eles ecoam até a data de hoje, buscando justiça, proteção. Como eu disse no início, a nossa Constituição Federal, ela diz que a família, o Estado e a sociedade são responsáveis à proteção à criança. Então, nós percebemos, vereador Pape, que a família, que segundo Rui Barbosa é a célula máter da sociedade, a família está doente, a principal célula está doente e a sociedade está doente, porque a família está dessa forma. Então, nós temos que atuar, nós temos que investir. Como disse a doutora Elizabeth Anache, a nossa principal bandeira aqui nessa casa é a proteção à família. E eu fico muito feliz em ter parceiros como vocês para buscar essa proteção, para que a gente possa proteger as nossas crianças, que a gente nunca se esqueça que o amor é a maior forma de proteção. Quando você ama, quando você se preocupa com a pessoa que está do seu lado, quando você denuncia, quando você ajuda, quando você estende a mão, você está ajudando a proteger não só essa criança, mas as gerações que virão após essa criança e ajudando a proteger a sociedade, porque se nós cuidarmos, essas crianças serão adultos saudáveis e nós teremos uma sociedade saudável também. Então, agradeço vocês, aguardem o contato para que a gente possa estar entregando esse documento ao nosso governador do estado, logo após nós formularmos também esses dados, formatarmos junto com a educação, assistência social e saúde. E, se possível, eu gostaria de ter vocês do nosso lado, entregando esse documento oficial da Rede de Proteção à Criança ao nosso governador. Ok? Muito obrigado. Agradeço as pessoas que participaram pelo Facebook, muitas mensagens aqui, em nome da nossa amiga dona Marlene Vegas Espósito, que está parabenizando a iniciativa, da Assembleia, da doutora Luciana Zambuja, dizendo que esse tema é importante sempre. Então, como foi falado aqui, que não fique só em maio, que sempre a gente possa estar discutindo e levando essas informações para a nossa sociedade. Dona Marlene, mãe da Valesca, Herculano. É a mãe da Valesca, né? Nossa companheira que sempre acompanha aqui as nossas audiências. Ela sempre acompanha. Especial a proteção da criança. Ok? Então, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada essa live, que também se tornou uma audiência transmitida aí pelas nossas redes sociais, Facebook, pelo YouTube, pela TV, pela Rádio Assembleia. Desejando a todos uma boa semana, que Deus abençoe vocês, e nós contamos com vocês para a proteção à criança e adolescente do nosso estado. Beijo no coração, Deus abençoe. Muito obrigado.